Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Por Entre as Folhas, um podcast dedicado a falar de livros de diferentes autores e épocas, mas que ainda assim se consegue estabelecer uma ligação entre eles. Para me ajudar nesta minha missão, tenho aqui ao meu lado uma colega que já me acompanha faz algum tempo e que não podia ser a melhor ajuda para esta missão. Olá a todos, eu sou Catarina Fragata, frequento o 11º ano no curso de Artes Visuais, assim como a minha colega, mas ela aparentemente não se lembrou de referir. E juntei-me a ela nesta missão de trazer 2 livros de diferentes autores e épocas, mas de alguma forma se vão encaixar. Neste ambiente rodeado de livros em que nós nos encontramos, não tínhamos como não nos sentir inspirados para gravar este podcast. Ora, muito bem, visto que és a minha convidada, irei-te dar as honras de começares. Uma breve introdução do teu autor talvez fosse uma boa ideia. Por acaso parece uma boa ideia, mas primeiro convém identificar o meu livro. O livro que eu escolhi para falar é Os Filhos da Costa do Sol, de Manuel Aroca, escritor, roteirista e produtor, nascido a 3 de janeiro de 1955 em Moçambique. Vindo morar para Portugal com 7 anos de idade. Filhos da Costa do Sol foi o seu primeiro livro, estreado em 1984, sendo logo um best-seller de literatura portuguesa. Embora a sua licenciatura em Direito na Faculdade de Direito em Lisboa, abandonou a advocacia para seguir a vida de escritor, tanto de livros como guiões, para a televisão e a produção de documentários. Eu suponho que o senhor ainda esteja vivo, visto que nasceu em 1955. Sim, é verdade, ele ainda é vivo e continua a exercer a sua profissão. Ok. Sendo que já fizeste a tua introdução ao autor, acho que deveríamos continuar a falar do teu livro e mais adiante eu falo do meu. Assim não misturamos as ideias. Pelo menos, não por enquanto. Concordo, assim também fica mais fácil para quem nos ouve compreender. Irei fazer uma pequena sinopse do livro. Contamos a história de Portugal após o 25 de Abril. Filhos da Costa do Sol desvenda-se em complexo os grandes temas da época, famílias separadas, sexo, drogas e novos valores. Uma história de amor e morte passada nos dias conturbados depois do 25 de Abril, como referi há pouco. Também aborda temas como o confronto com uma sociedade fechada e os preconceitos que existam. Embora seja um pouco controverso, lembro-me quando escolhi este livro, eu li na capa A Vida Louca e uma geração inquieta a caminho dos anos 80. Chamou-me logo a atenção quando vi escrito anos 80. Mesmo não sabendo que o livro se tratava, bastou ver essa referência para o escolher. Com a tua descrição já conseguimos pensar nos temas que iremos abordar. Que eu irei já dar um pequeno spoiler, pois sinto-me na obrigação. Sendo que ambas passamos pela tão adorada adolescência. Ou adiante, dependendo da pessoa e do ponto de vista. Bom ponto. Sendo que estamos nesta fase confusa e cheia de emoções, decidimos escolher livros que falassem sobre esta faixa etária, tão complexa e que mesmo em anos diferentes conseguimos ver as suas diferenças e semelhanças. Para concluirmos a tua parte, por assim dizer, gostarias de terminar com os aspectos que mais gostaste no livro? Óbvio, não poderia falar sobre um livro sem apontar os aspectos que eu mais gostei e menos gostei. Embora seja um livro ainda grande, ele viciou-me. É uma leitura fluida, o que faz com que não vejamos as páginas a passar. Mesmo que eu saiba que fica bem falar sobre algum aspecto negativo, não serei capaz de tal, pois realmente apreciei a leitura deste livro. De tal forma que atualmente o considero como um dos meus livros favoritos, se não o favorito. Então este livro é mesmo para ser lido. Não conseguir encontrar um único aspecto negativo é impressionante. É notável que recomendas a sua leitura. De facto, recomendo mesmo que, numa primeira vista, o livro pareça não ter uma mensagem profunda e que só fale de drogas, entre outras coisas que referi anteriormente. Ele é muito mais do que isso e a sua mensagem é dada com clareza, se o livro for lido com cabeça. Por agora já falei tudo o que tinha a dizer, passamos para ti. Contar uma história que desse ao leitor uma imagem realista da turbulenta montanha-russa da adolescência. Palavras de Kara. Rowan é uma escritora nascida a 14 de abril de 1971, com 11 obras publicadas em seu nome. Então Kara deixou os holofotes das câmaras para mostrar uma imagem real da adolescência. Por acaso o livro fala sobre uma história pessoal? Embora muitos pensem que sim, Mirror Mirror não é um relato sobre algum acontecimento de vida de Kara. Embora ela confirme que se identifica com diversas situações referidas ao longo do livro. Agora, a sinopse do livro, antes que eu salte para a parte em que me apetece falar e depois esqueça completamente deste resumo. Pois, melhor falar sobre o teu livro antes que te percas. Mirror Mirror é na realidade o nome da banda presente no livro e é formada pelos 4 personagens principais. Essa banda é a escapatória que esses personagens têm das suas realidades turbulentas. Mas um dia a guitarrista da banda desaparece e quando a voltam a ver ela está meio morta, por assim dizer, embrulhada em redes de pesca com vários traumatismos e várias feridas. Embora as autoridades estejam convencidas que foi uma tentativa de suicídio, os restantes membros da banda recusam-se a acreditar que essa é a resposta. Então começam a investigar. O teu livro tem um lado mais de mistério e policial.
Sim, mas o livro não se foca só na parte do desaparecimento. Ao longo dele, vamos conhecendo cada vez mais os personagens e as suas histórias. Infelizmente, muito agitadas. O leitor vai conhecendo cada um as diferentes realidades de um adolescente, sendo assim. Sim, e pulando já para a próxima pergunta, um dos fatores que eu mais gosto neste livro é o facto de eles mostrarem como para cada realidade as pessoas criam formas diferentes de as resolver. Neste caso, de fugir delas ou de criar escapatórias. Isso é o que o ser humano acaba por criar conclusões. Isso e que o ser humano acaba por criar conclusões precipitadas, muitas vezes. Um ponto negativo é a conexão que se cria ao longo da história. Por ser demasiado real, há certas pessoas que podem sentir atacadas. Ok, então acaba por ser um pouco pesado. Acho que esse último ponto que referiste ainda pode ser um ponto positivo, já que a escrita é também a qualidade que nos faz sentir cada detalhe. Tens razão, mas mesmo assim ainda acho que pode ser negativo, dependendo de como quiseres interpretar. Agora vamos tentar estabelecer a relação entre ambos os livros, visto que já chegámos à conclusão que ambos falam sobre a adolescência e muitos deles, por acaso eu não falei muito desse ponto, mas o meu também irá falar sobre sexo, drogas, problemas familiares e como as pessoas tentam lidar com a maior parte dos seus problemas, e eu acho que o teu também irá abordar de certa forma esse assunto, então vamos tentar criar uma ligação entre os dois. Sim, eu concordo. Acho que o meu livro pode ser uma diferente altura, nos anos 80, 70, mas acho que hoje em dia os adolescentes podem passar por as mesmas coisas que se passou há anos atrás. Se calhar não tão pesado assim em dizer com drogas. Depois no livro são descritos alguns temas pesados, como overdoses e vidas noturnas um bocado conturbadas. Acho que hoje em dia pode haver excessos, mas não tanto como eram desses tempos. Não tão abusados de certa forma.